amados irmãos, eu sou o pastor Radamés Gonzaga, aqui da Assembleia de Deus Plena Unção, aqui no Andaraí, Rua Amaral, número 95, nosso pastor presidente, o pastor Marcos Fernandes, ok? E estamos mais uma vez aí com você na nossa EBD online. Compartilha o link da nossa EBD, tá? Compartilha porque nós estamos nos esforçando para entregar a você o melhor que nós temos, ok? Nós estamos numa sequência aí de lições apologéticas. Você já notou isso? Apologéticas por quê? Porque nós estamos defendendo alguns parâmetros da nossa fé. Hoje, a lição de número 4, acessa aí a tua lição, tá? Se você não tem a lição ainda, acessa aí a sua Bíblia. O tema de hoje é Deus é triuno. Deus é triuno. O texto áureo da nossa lição, eu separei aqui, Mateus capítulo 28, verso 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome, agora preste bem atenção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ok? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que eu estou enfatizando essa parte B do nosso versículo? Porque é ela que vai dar fundamento para tudo aquilo que nós vamos falar na nossa lição, tá bom? A verdade prática diz assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Os objetivos da lição: primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Em segundo lugar, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E em terceiro e último lugar, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Então, faz o seguinte: enquanto eu dou essa pequena pausa aqui, você poderia compartilhar com seus familiares, seus irmãos, seus amigos. Vem, vamos lá, vamos assistir a EBD online da Assembleia de Deus Plena Unção. A palavra-chave, você já notou, é Trindade. A palavra-chave da nossa lição é Trindade, ok? E embora não havendo essa palavra na Bíblia Sagrada, mas a realidade, o conceito e a doutrina existem, e é uma das doutrinas mais fortes da Bíblia Sagrada, ok? O Novo Testamento mostra claramente isso. Os cristãos daquele período apostólico, amados irmãos, reconheciam o seu Deus como um Deus triuno. Isso sem precisar de formulação teológica, de estudos teológicos, revelação do Espírito Santo de Deus. Que coisa boa, não é verdade? Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade é o nosso ponto número 1. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, ok? Então nós vamos ter aqui a Trindade e o monoteísmo judaico cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é um Deus triuno. A Bíblia reporta esse Deus do monoteísmo. Por que monoteísmo? Mono, você sabe muito bem, quer dizer um, não é? Mono é um, tá? Então, e nós quando acessamos Deuteronômio capítulo 6, verso 4, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, verso 15, nós vamos encontrar essa realidade dentro do contexto judaico-cristão. Esse Deus do monoteísmo, um único Deus, mono, um, estou repetindo, estou sendo aqui repetitivo para que você e eu aprendamos, ok? Esse Deus do monoteísmo judaico é o mesmo Deus do Novo Testamento
de Marcos, capítulo 12, verso 29 ao 32, ok? Verso 29 ao 32. Então não tem nenhuma dificuldade de entendermos essa realidade. Principalmente quando nós entendemos também que cada uma das três pessoas, que três pessoas? Deus, Jesus e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, estão na Bíblia Sagrada, e a mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus lá no Antigo Testamento, tá? E que Deus é um só, é claro, existe só um Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não há dificuldade alguma, por favor. O autor da revista da Escola Bíblica Dominical enfatiza em termos apologéticos, mas para nós cristãos da atualidade não existe dificuldade em entendermos isso, a não ser se nós enveredarmos por essas heresias que têm sido pulverizadas, disseminadas nos dias atuais. Por exemplo, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. O termo Echad, que quer dizer único, em Deuteronômio capítulo 6, o verso 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. E por que não contradiz, pastor Radamés? Porque em Gênesis capítulo 2, verso 24, hoje eu estou falando bastante versículo, né? Vai lá, pega a tua Bíblia, folheia para cá, folheia para lá, pelo menos a gente vai aprendendo onde estão os versículos, né? Os capítulos e os versículos. Então, Gênesis capítulo 2, verso 24, afirma que marido e mulher são ambos uma só carne. E este termo, Echad, está também lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Então, qual é a dificuldade de entender isso? Nenhuma dificuldade, ok? Há evidência no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, há algumas declarações que indicam claramente a pluralidade da unidade de Deus, tá? E nós podemos acessar pelo menos um versículo. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: E disse Deus, façamos. Vou repetir, repeat please. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Por que ele não disse, vou fazer? Não, ele disse, façamos. Tá? Em Gênesis 3 e 22, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Por que ele não disse, eis que o homem é como eu sou? Não, ele disse, como um de nós. Você quer mais um versículo? Quer mais um? Gênesis 11, verso 6, verso 7. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Já está de bom tamanho, né, meus irmãos? Por favor. Então, se Deus diz, façamos. Se Deus diz, nós. Se Deus diz, desçamos e confundamos, ele não está usando o singular. Ele não está usando a primeira pessoa do singular. Não está, tá? Está claro para todo mundo. Então, revelada no Antigo Testamento, a Trindade Bíblica. Eu estou falando da Trindade Bíblica, tá? Segura aí, a Trindade Bíblica. Ou seja, a Trindade foi pregada pelos cristãos de maneira bastante enfática, não é? E ela consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. É nisso que nós cremos, tá? Nós cremos num Deus, vou repetir, um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, ok? Então está revelada essa realidade no Novo Testamento.
a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento. E aí, a começar pela grande comissão, Mateus 28, 19, na distribuição dos dons espirituais, nós encontramos na bênção apostólica ou bênção trinitária. Quando Paulo terminava uma carta, ele dizia: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Se fosse uma pessoa só, ele não falaria de 3, ok? E em muitas outras passagens nós encontramos, não é, a citação, as citações, na verdade. E por aí vai, em inúmeras passagens, não é? Nós encontramos a realidade da Trindade, tá? A Trindade dos credos. A Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Isso aí, repito, vou repetir mais uma vez, isso aí você não terá nenhuma dificuldade de entender. No tópico 2, temos as heresias contra a doutrina da Trindade. As heresias contra a doutrina da Trindade. E aí vem o primeiro, que é o unicismo. Unicismo lá do século III. E aí, o unicismo, na verdade, não nega, a gente não pode trazer uma outra realidade que não seja essa. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, certo? Mas eles negam a Trindade, pois eles confundem as pessoas, tá? O que é que o unicismo ensina, amados irmãos? Ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa e não 3 pessoas distintas em uma só divindade, assim como nós cremos. É nisso que o unicismo crê. Porém, a Bíblia ensina, não é, o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. Se você quiser acessar sua Bíblia, faça isso agora, porque eu estou correndo. Aqui é algo muito rápido para que você não se canse, se fadigue, né? Eu sei que você é uma águia, e a águia não se fadiga, mas ela sobe e tal, mas a proposta da nossa EBD é ser um lampejo que vai acender uma luz no teu coração, ok? Se você quiser fazer isso, faça isso. Mateus capítulo 3, verso 16, 17 e 1 Pedro capítulo 1, verso 2, ok? Então, unicismo é uma heresia antiga na atualidade, ok? Na atualidade. E existem, evidentemente, alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito, de um Deus diferente, tá? Um Deus diferente. Agora, isso eles fazem de uma maneira muito sutil, através de músicas, não é? Desvios doutrinários, ensinamentos. E por isso que os nossos autores estão trazendo essa mensagem apologética. Agora, o que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O que dizer delas? Agora o negócio ficou difícil, hein? O negócio ficou difícil agora. O que dizer? O que nós temos que dizer, amados irmãos, é que o que deve reger essas músicas, o que deve reger qualquer movimento que se faça, é único e exclusivamente a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é a semente, tá? É a semente. A palavra de Deus é a verdade. Então, não adianta nós ouvirmos por ouvir. Nós devemos ouvir e analisar pelo crivo, pelo prisma da palavra. Também temos uma realidade ligada à parte emocional, não é? As emoções que hoje em dia são evocadas dos amados irmãos e que também surgem quando a Bíblia diz
em Jeremias capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, né? E essas emoções são evocadas dos amados irmãos e terminam confundindo os amados irmãos para uma doutrina que não é bíblica. O que é que nós devemos fazer? Buscar na palavra de Deus, sermos norteados pela palavra de Deus. E agora, já terminando na nossa conclusão, ok? Nossa conclusão, nós devemos entender que todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita, ela de forma perfeita e inviolada, até o dia de irmos nos encontrar com o nosso Deus. E a fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. E não confundamos as pessoas, nem separemos as substâncias, né? Separemos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Porém, a gente fica aqui com essa mensagem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que trabalham em conjunto, em unidade, para abençoar a minha e a tua vida. O que passar disso é só história de Cerca Lourenço, de Saci Pererê e mula sem cabeça. E aí você descarta e fica com a sã doutrina, a ortodoxia, em nome de Jesus. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.